Fala, Luiz! E aí? Como é que tá? Tranquilo? Preparado para nossa resenha? Certo! Fica à vontade aí, a casa é tua. Luiz, existem vários autores, né, acadêmicos, pesquisadores, enfim, que colocam essa questão da estratificação social como estratificação social e não racial. Gessé Souza é um deles e tudo mais. Tu, que estás hoje no meio, no olho do furacão lá, como é que tu enxerga isso, assim? Sem estatísticas, né? Sem a questão acadêmica, mas assim, na lida mesmo, existe mesmo essa questão da estratificação única e exclusivamente social, ou dentro dessa população em vulnerabilidade, há sim um número maior de crianças negras? Como é que tu enxerga isso? Existem dois viés para mim, né? A estratificação social, ela existe sim, existe, né, num viés pensando na questão comunitária, A outra questão, que é a questão étnica, da nossa raça, a questão do negro, ela tem dois componentes. Além de social, ela tem a racial. Ela tem a racial porque ela é reflexo, né, Marcelo, de uma falsa abolição. De uma falsa abolição. 1888, quando foi decretada a abolição da escravatura, ela foi um decreto com 2 artigos. Está abolida a escravidão no Brasil, revoga-se a disposição em contrário. Nada mais. Não houve, após aquela Carta Magna ali, algo que fosse projetado para o ex-escravo, para o escravo liberto, escolarização, terras, mesmo o Quilombo dos Palmares, né, que foi para onde o negro escravo fugia, foi devolvido aos negros, ou seja, foram jogados à margem da sociedade, e por isso vem o nome marginalidade. Foram jogados à margem. Foi o que nós chamamos hoje, o 14 de maio, o dia do Te Vira Negão. Te vira negão, porque agora tu é livre. Escola foi dada? Algum programa de inserção junto à sociedade? Trabalho? Não foi dado trabalho, não foi oportunizado. Casa, não foi dado. Para onde que o negro migrou, né? Para a periferia, para os altos dos morros. Para onde que o negro buscou, de que maneira o negro buscou para poder sobreviver? Aqueles que ainda conseguiram, seus alforrias, tiveram algumas confrarias que salvavam, né? Que conseguiam comprar suas próprias liberdades e também conseguiam comprar de outros, conseguiram uma forma muito mínima de empregabilidade. Os demais não. E aí começa a situação daquela, eu tinha uma falsa proteção do senhor de escravo. Mal, muito mal, mas tinha um alimento, tinha uma casa, apesar de todos os maus tratos, que era senzala, para poder dormir, e agora não tem mais. Não tem mais. O que fazer? Começa a questão dos furtos. Que eu tenho, negro tinha que sobreviver. E vai entrando num certo tipo de círculo vicioso. Círculo vicioso. Então, nós vamos trazendo, assim, né, numa questão histórica, essa marginalização por essa falta de atenção, ela vem sendo tentada construir a partir do momento que o Brasil busca fazer uma reparação. Que reparação é essa? A questão das cotas. A questão das cotas é para reparar um erro do passado. Reparar um erro do passado para tentar reintegrar e reconhecer que os ex-escravos, né, as pessoas que foram escravizadas no Brasil, porque na África não eram escravos, eram pessoas livres, foram escravizadas aqui, tivessem esse reconhecimento de formação do país. E aí o que é dado? É equiparar, é colocar no mesmo patamar. Em que sentido? Há muito desentendimento a respeito das cotas ainda. As pessoas acham que há um privilégio, que vai ser uma prova diferente. Eu digo, gente, a prova não é diferente. A prova não é diferente. A prova é a mesma. Estou fazendo aqui uma alegoria. Se for 100 questões para um negro e 100 questões para um não negro, elas são iguais. A única diferença é a universalização dessa e a questão da competição do negro. Vai competir apenas entre negros, onde, possivelmente, por esse processo de deculturação, é menor o número de acessos e buscas.
O branco, vamos usar lá, né, o não negro, ele vai competir com 5 mil, vamos dizer. O negro ele vai competir com 1 mil, 2 mil. A possibilidade, então, de ingresso por essa competição em menor contingência, ela se facilita, mas ela não é facilitada pela prova. Até porque, ao final de um curso, vamos lá, o negro que entrou, e muitos negros entraram na medicina através disso, quando ele recebe aquele diploma, ele não diz, te confiro o grau de cotista médico. Não, ele é um médico que recebeu toda a formação igual ao não negro. Ele é médico qualificado de forma igual. As profissões são iguais. Apenas o processo de acesso que é diferente. Institucional, a mesma situação. E a gente vê ainda, né, porque nós falamos do racismo institucionalizado, que é isso. Se nós vamos para o campo, né, e aí na tua área, que é a área do RH, né, da questão também das empresas em si, a gente vê que não existe, na maioria das grandes empresas, processo de seleção para negros. Muito ainda se viu, inclusive, quando havia seleção para trainee, a solicitação de foto. A solicitação da foto. A foto já começa a te excluir do processo. Eu acompanhei, só para te dar uma ideia ainda, no período que eu iniciei essa questão do nível superior, e eu me via em condições de poder buscar, né, um cargo nessa linha, num processo de seleção. E aí, uma pessoa que estava lá dentro, que me indicou para passar pelo processo, ela disse, Luiz, na tua folha está LP. Eu disse, LP? Eu já entendi. Era uma sigla dizendo lápis preto. Lápis preto já estava designando que era um negro procurando. Já foi descartado. Então, são duas coisas que ele dizia. Um amigo meu, se pedir a tua foto, neguinho, se tiver uma marca de LP, alguma coisa que designe, né, que tu é um negro, tu já está descartado. Então, esse que é o processo de estratificação. Esse é o processo do racismo institucional e o racismo estrutural, que é o que ainda a gente briga, no sentido de que, por mais que as pessoas possam dizer ser, eu não sou racista, mas quando ela faz qualquer designação de uma fala, de uma naturalização, de uma inferioridade, ela está sendo racista. É uma fala mínima, mas ela está sendo, porque isso aí faz parte da cultura. Não que a pessoa tenha com ela, eu quero, não quero ser assim, mas ela recebeu aquela cultura. Uma coisa bem importante que falaste aí, Luiz, é a questão do RH, né, e da qual eu me incluo. O fato de profissionais de RH, hoje já não tanto, mas até bem pouco tempo atrás, não questionarem nos processos de seleção o que quer dizer necessita-se de pessoa assim, assados, pré-requisitos, boa aparência, já é por si só o fato de tu não combater isso, porque o que quer dizer boa aparência, né? Perfeito. Então, e aí de um tempo para cá, através de uma legislação, isso não pode mais ser exigido. O que as empresas fizeram, Luiz? Bom, a partir de agora, então, dentro dos pré-requisitos para as vagas iniciais, inclusive em vagas com funções mais operacionais, exige-se inglês nível avançado. Aí tu vai olhar na periferia, que o cara não tem nem a condição de estar no básico, inglês avançado. Cara, automaticamente tu já eliminou, né? Então, se achou um meio de se driblar essa questão da boa aparência, pela exigência do inglês. Né? Nós vemos também em outras áreas, né, Marcelo? A questão aí da comunicação em si, né, nos traz o concurso de beleza, vamos ver, por exemplo. Nós tivemos 2 concursos aqui no Rio Grande do Sul que foram emblemáticos. Nós tínhamos o Rainha das Piscinas, que é a última Rainha das Piscinas que ganhou o título de bem formalizado, foi a Deise Nunes. Deise Nunes, ex-Miss Brasil. Quando ela ganhou, mudaram o nome do concurso. Certo? Já não era mais Rainha das Piscinas, mudou para Soberana e ela não passou a faixa, porque ela ganhou. Aquela pessoa, né, Miss Brasil, a negra. O outro concurso, e isso depois questionaram bastante, porque acabou, era Garota Verão. Garota Verão, a última menina que ganhou foi uma negra de Torres. E a partir dela, acabou o concurso. Aí o pessoal, não, mas não é racismo. Eu digo, gente, por que não é racismo? Por que é o racismo? E é que eu digo, não é o racismo dito, nem velado, ele está mascarado, não manifesta. Mas entendo, quem são os patrocinadores desse concurso de beleza? Cosméticos, bronzeadores,
principalmente bronzeadores, né? Cosméticos de cabelos, tudo mais. Vamos lá, colocar bem assim na questão do garoto, verão grande das piscinas. A empresa que patrocina, ela é uma referência na química de bronzeadores. Como é que ela vai colocar uma negra dizendo que tem que usar um bronzeador que vai atingir aquela cor? A empresa vai estar sendo chamada de mentirosa, porque está usando alguém que já tem uma cor naturalmente escura, né, negra, e tu vai dizer que com bronzeador, como é que uma loura vai chegar naquela cor da negra? Não vai chegar. Então a empresa vai dizer, eu estou fazendo propaganda enganosa, para não se ver prejudicado nisso, a empresa sai fora. Se a empresa não patrocina mais e vários não vão patrocinar, o que acontece com o concurso? Acaba. Ah, porque foi a empresa da mídia que acabou a televisão. Não, não foi a televisão. Porque ela é abastecida pelos patrocinadores. Se o patrocinador retira, porque eu não posso ter uma imagem, né, tipicamente focado ou elencado numa mulher negra, o meu bronzeador, porque as louras não vão comprar, porque eu disse, esse bronzeador é mentiroso. Eu jamais vou chegar na pele da menina de Torres e jamais vou chegar na pele de uma Daisy Nunes de Souza. Então... O furo é muito mais embaixo. Né? A discussão é muito mais complexa, né? É bem por aí. E é por isso que eu acho tão importante, Luiz, nós fazermos o que estamos fazendo aqui agora, né? Se não há, por um lado, a intenção de patrocínio pelas grandes empresas, pelas grandes marcas e tal, que a gente sabe que naturalmente produzem seus produtos enfim, voltados para uma única classe e raça, né? Nós temos que fazer alguma coisa diferente, né? Nós temos que mostrar para aqueles que estão lá em situação de vulnerabilidade, para o pessoal que está no acolhimento, para o pessoal que está em casa, né? Que é possível e que nós precisamos nos mexer, né? E é interessante, Marcelo, né, o que tu trazes, porque hoje, vamos dizer, né, o mundo contemporâneo está apresentando Marcelo, sua família, por exemplo, né, e uma gama tão grande hoje da comunidade negra bem-sucedida, que já existe uma classe média negra que consome. Então, quando tu dizes, né, ó, nós temos que pensar em algo realmente que agora, então, apresente os nossos produtos. Então, existe hoje uma indústria voltada para o produto da comunidade negra, tem que existir. Existe hoje locais onde os elementos negros possam entrar e sejam referências exatamente, né, de uma postura, de uma imagem que identifique e coloque, né, num patamar de êxito esse local onde eles estão frequentando, seja os bares, cinemas, né? Atualmente tivemos uma referência que marcou muito a nós, que foi a perda do Pantera, né, do ator do Pantera, ou seja, algo que nos comoveu, porque, poxa, uma vez a gente consegue quebrar algumas barreiras, né? Ter a imagem do herói que tanto quisemos durante tanto tempo e tão cedo ele se vai. E é aí que está a nossa luta, não deixar morrer a imagem. Quem vai suceder, é manter exatamente, né, esse status, quem vai suceder tem que ter a imagem novamente do negro para dar sequência a essa luta. Acompanhamos, né, esses movimentos que ainda são muito diferentes dos Estados Unidos, vidas negras importam. No Brasil aí estão querendo quebrar, todas as vidas importam, que sempre vem, olha, não é só de... Mas é um movimento hoje pensado, elencado naquele sofrimento que nós carregamos há tanto tempo. Sempre que nós buscamos alguma coisa que nos edifique, é vitimização, não. É a luta por espaço que não foi dado. É a luta para marcar presença em algo que nunca foi proporcionado. E como eu te falei, não aceito não. Se tu te vês, te acha em condição, abre essa porta. Abre essa porta, bota o pé lá dentro e diga, esse espaço é meu. Eu trago nessa fala desse espaço é meu, uma frase que o Mário Sérgio Cortella usa do Rabino Hillel. Né? Quando eu digo esse espaço é meu, ele traz essa frase. Ele diz, se não eu, quem será? E se não for agora, quando? Se não eu, quem será? Se não for agora, quando? Então, pensar, tem que ser eu e tem que ser agora. Eu sou exatamente a pessoa que está ali e vou assumir porque eu me sinto capaz. É se ver nessa perspectiva, sim, eu posso porque eu busquei essa qualificação, busquei me certificar disso, né? E se eu busquei tudo isso, eu tenho que colocar em prol dos meus também, que têm
que eu tenho que trazer. Exatamente, Luiz. Eu acho que vem bem de acordo assim com o nosso pensamento, essa tua fala, porque sabes que quando a gente começou a trabalhar, a divulgar mais os projetos sociais nos quais nós estávamos inseridos, nós discutimos muito internamente, meu filho, eu e o pessoal que nos assessora, sobre falar sobre isso, né? Sobre divulgar, sobre colocar nas redes sociais, se isso não estaria sendo tipo uma forma de nos mostrarmos, pura e simplesmente, né? E aí, num desses momentos assim, nós divulgamos um trabalho para ajudar uma comunidade através da televisão, né? Veiculado pela televisão, tal. O pessoal começou a partir da veiculação dessa matéria, começou a ajudar mais e tal, começou a ligar, isso foi bacana. E aí a gente pensou, poxa, a gente pode toda semana fazer alguma coisa mostrando alguma comunidade que precisa ser ajudada. E aí algumas pessoas começaram a nos ligar, dizendo, pô, cara, bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, esse vídeo e tal, quem sabe vai na emissora tal, na emissora XY. E eu fiz isso, cara. Eu liguei para algumas emissoras, olha, a gente tem um trabalho assim, assim, assado e tal. Ah, não, vamos ver, tal, não sei o que. Pai, esquece. Cara, na terceira tentativa que eu vi que tinha um embarreiramento muito grande, eu sentei com meu filho e falei, cara, vamos fazer a nossa própria televisão, nosso próprio programa. E pronto, as redes sociais estão aí, estão de graça, né? Vamos fazer algo de qualidade, mostrado para todos, né? Mas ressaltando a importância e a presença da nossa raça. Perfeito. Né? É que nem aquela questão, quais são os teus pontos positivos e os teus pontos negativos? Não, quais são os teus pontos positivos e os pontos a desenvolver? É isso, né? Bom, Luiz, assim, eu queria que tu me desse assim, a tua opinião a respeito de mundo, cara. O que está acontecendo hoje no mundo em termos políticos, em termos de essa raiva toda que a gente vê expressa na televisão, os principais líderes mundiais, assim, com essa animosidade. O que está acontecendo, cara, na tua visão, assim? Vejo, Marcelo, por vários pontos, né? A polarização, ou seja, todos esses movimentos e toda essa violência deflagrada, e principalmente marcada nas lideranças, né? Não só do nosso país, mas fora dele, que fez emergir principalmente um tipo de manifesto que estava lá ocultado nas pessoas. As pessoas trabalhavam de forma velada e apoiadas, ou seja, alicerçadas, né, por esses líderes, conseguiram se colocar no sentido de mostrar assim, eu estou aqui e eu não gosto de negro, eu não gosto da raça, eu não gosto de pobre, não gosto de pobre. Né? Então as pessoas estão se permitindo colocar para fora. O que incidiu mais sobre isso foi a questão realmente que aqueles que ainda tinham uma perspectiva de fazer um processo de busca de igualdade se viram na contramão, ou seja, estamos regredindo. Há um retrocesso nesse processo de que tanto o Brasil como lá fora estavam avançando, caminhando talvez de certa forma eu vejo hoje como uma utopia. Estávamos buscando um país que tinha igualdade social, não. Mas nós temos hoje um presidente que declarado, né, de todas as maneiras, contra a raça, contra as mulheres, contra a classe menos favorecida, ou seja, ele traz inclusive dentro do seu componente de ministros, alguém que assume um cargo de ministro da cultura, vai lá e diz, eu estou aqui para defender a classe média, e não exatamente a classe que não é exacerbada. Estou aqui para defender a classe média. E o último ato dele, na hora de ir embora, o que ele faz? Ele corta a política de cotas e corta o investimento de pesquisa. Ou seja, ele saiu cumprindo o que ele ia fazer. Nós temos hoje um presidente que cumpre o que disse que ia fazer. Eu vou lá e vou estratificar. Eu não vou proporcionar políticas de meio ambiente, não vou trabalhar com a questão do social. E isso também vai fazendo um processo em cadeia. E vai chegando até o nosso município, onde temos também um líder que diz que o social não dá lucro. Ou seja, se o social não dá lucro, não é para dar, porque ele é um trabalho voltado exatamente para a assistência. E a assistência não é para dar lucro. Então nós temos exatamente que buscar ações que dê não só essa possibilidade, mas a visibilidade de quem não tinha. Então, nós, como líderes hoje dentro de pequenos espaços, e tu também, Marcelo, passa a ser uma liderança,
tem esse papel, né, de dar visibilidade a quem não tem, de colocar na linha de frente as pessoas que estiveram oprimidas, que tiveram, né, alijadas do processo de transformação da sociedade, e é como eu falei, é levar junto conosco, ombro a ombro, lado a lado, porque é uma luta de todos, ela não é uma luta apenas exatamente da raça negra e apenas dos pobres, ela é uma luta do ser humano, que ainda busca uma tentativa otimizada de vida. E ela só vai ser otimizada quando todos nós nos conseguimos, de fato, nos enxergarmos como seres humanos iguais, sem quaisquer tipos de diferença. Não vai acontecer, talvez não seja, talvez não seja para mim, para a tua, talvez para a geração dos teus filhos e netos, mas nós temos que implantar essa luta agora. Bom, Luiz, eu acho que essa tua fala, por último, aí, ela fecha com chave de ouro a nossa conversa. Eu fico muito feliz mesmo de ter te trazido aqui, de poder colocar um pouco dessas tuas vivências, dessa tua história, assim, para o nosso público, cara. Isso é muito importante. Agradeço, assim, do fundo do coração mesmo, cara. Legal, tô satisfeitíssimo, assim, com a nossa conversa. Legal. Tá, Luiz? Poxa, eu que agradeço a oportunidade e, como eu te falei, renova a satisfação de estar diante de ti, né? E que me remonta, como eu falei, aquele menino lá dos 15 anos que conheci, e vendo esse profissional hoje com essa excelência que tu faz, acompanho os teus vídeos também com outras pessoas, com o próprio Denis, que é o menino, acompanhei todas as entrevistas que me dá orgulho de ver. Para mim, hoje, tu és um exemplo de que valeu a pena e vale a pena a gente ser quem é e fazer o que eu fiz. Né? E, como eu disse, não era uma questão de fazer por querer um retorno nesse sentido, mas já como eu disse, é a minha missão. Eu achei como missão poder passar para vocês aquilo e não esperar outra coisa em troca, senão a melhor resposta é ver vocês assim, sucedidos, homens com famílias bem estruturadas, sendo pais de família que são, os profissionais que são, e isso só me dá a imensa satisfação de ter a oportunidade que vocês me deram de ter trabalhado com vocês. Cara, show de bola, Luiz. Beleza. Obrigado.